Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Bom dia, gente. Estamos começando mais uma edição do nosso Debate 93. Hoje, terça-feira, 5 de agosto, ano 2014. Nossa equipe já está prontinha aqui para te atender com o maior carinho. Marcela Bastos, a voz do... Não, Marcela Bastos só. A Luciana Vasconcelos, a Patrícia Lane, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso, a equipe de jornalismo, Juliano Medeiros, Lucas Cruz, Vanessa Rodrigues e o apoio sempre luxuoso da nossa querida Kátia Regina, a Catita com café, que é maravilhoso, viu? Tenho que elogiar pro meu chegar rápido aqui, porque até agora não chegou não, só água. Mas enfim, daí ela vai chegar. E lembrando que o debate começou e você fala com o debate. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail, debate@radio93.com.br. Facebook, Rádio 93 FM. Site, www.radio93.com.br. Muito bem, gente, estamos em pleno debate 93 e o assunto de hoje é o seguinte: nos últimos tempos eu tenho notado que as pessoas se esquivam de fazer a obra de Deus com as desculpas que são várias: o trabalho, faculdade, filhos e, por consequência, o cansaço. Apenas uma minoria realmente tem compromisso com os trabalhos da igreja. A moda agora é ser crente domingueiro. Não é de agora não, essa moda já faz tempo já. O que a Bíblia quer dizer quando afirma que devemos colocar o reino de Deus em primeiro lugar? Frequentar a casa de Deus, frequentar a igreja apenas aos domingos pode afetar a minha comunhão com Deus? Como ser atuante na obra de Deus sem ser ativista? Rapaz, esse é o assunto de hoje aqui do nosso debate 93 e vamos aqui pela ordem da escolha dos destaques. Vamos recebendo hoje com muito carinho para falar sobre o primeiro destaque. Nos últimos tempos, tenho notado que as pessoas se esquivam de fazer a obra de Deus. Pastor José Derivaldo, da Assembleia de Deus na Ilha do Governador, a nossa querida ADIG. Bom dia, pastor, seja muito bem-vindo. Escolheu um destaque bem tranquilinho, né? Bom dia aos nossos ouvintes. Olha, o destaque que escolhi para nós iniciarmos a conversar sobre isso, porque isso não é um problema eclesial, é um problema social ou até um problema global. O mundo atualmente passa por vamos dizer assim, existe um fenômeno no mundo, vamos dizer assim, um mal psicoexistencial que chamou-se de absenteísmo ou absentismo, que quando o indivíduo está em qualquer contexto, que ele é obrigado a ter alguma responsabilidade, ele sente-se responsabilizado por alguma coisa, ele tem uma tendência inconsciente de fugir daquelas responsabilidades. Então, isto dentro da igreja não é um fenômeno que nasce dentro da igreja, é um fenômeno que está no ser humano, está na sociedade. Não é uma coisa isolada, isso? Não, isso é geral, isso é em todos os segmentos, todas as instituições. Então, nós percebemos nos últimos tempos, porque nós tivemos uma mudança na nossa sociedade quando mudou o nosso sistema, né, político, do estado de exceção para o estado de direito. Então, aconteceram muitas mudanças e nós tivemos, vamos dizer assim, um processo de ocidentalização muito forte, que foi puxado pelo segmento político nosso. Então, com isso aí, nós tivemos o quê? Nós tivemos um fenômeno que foi o seguinte: nós responsabilizamos o Estado por tudo. O Estado passou, vamos dizer assim, era o mentor do processo de democratização. Seguindo o Estado, vem as instituições, são responsáveis por tudo. E nós fizemos o quê? Nós também projetamos isso nas instituições religiosas. A instituição é que é responsável, é que tem que fazer tudo, e nós suprimos as instituições com os meios econômicos e ela que faça tudo. Então, esse fenômeno, ele não é eclesial, ele é um fenômeno global, ele é um fenômeno que está na sociedade na sociedade nacional por causa da mudança, muito forte, por causa da mudança do processo do estado de
exceção para o Estado de Direito e do nosso processo de ocidentalização da política. A questão é se isso tem remédio ou se não tem remédio. Também entre nós, a nossa querida pastora Nadiege Macário, membro da Igreja Batista Central em Niterói e coordenadora do projeto Edificando Adoradores. Bom dia, bênção, seja muito bem-vinda. Bom dia, Cid, é um prazer estar aqui contigo, viu? Obrigado, bênção, prazer todo nós. E bom dia aos nossos ouvintes também, aos nossos debatedores. Bom, essa questão ela é muito interessante porque eu posso já entrar na minha área aqui, que é logo depois? Sim, várias desculpas são várias, trabalho, faculdade, filho, consequência o cansaço. Na verdade, o que a gente vê, como o pastor já falou aqui, é exatamente isso. Eu acho muito também ativismo na igreja, não é? Eu acho que muitas vezes, algumas igrejas, não todas, né, valorizam muito o trabalho dentro da igreja, a obra dentro da igreja. As pessoas se dedicam quase que 100% às vezes dentro da igreja, e esquecem muitas vezes o seu trabalho, esquecem muitas vezes a sua família e acabam tendo crises de estresses terríveis, como essa semana, há pouco tempo agora, que foi há 2 semanas atrás, uma querida amiga teve esse estresse justamente porque lida com a família, cuida da família, trabalha fora e quando chega ainda tem que ver outras coisas e tem responsabilidade na igreja e ela precisou ficar 20 dias afastada de tudo por conta de um estresse que afetou a sua saúde. Então, na verdade, eu acho que a gente precisa ter um pouco de cuidado, né? O que é realmente a obra de Deus e o que é realmente viver debaixo de de um fazer sem se preocupar com a vida e com a saúde, com a sua vida espiritual crescente, a sua saúde espiritual. O que é realmente aquilo que nós devemos fazer? Porque às vezes você faz e torna a fazer, mas você não está se preocupando com a sua vida espiritual. Então você faz porque você tem cobrança na igreja. Se você não fizer, você está às vezes debaixo de desobediência. Você tem que fazer. E muitos, eu já ouvi de jovens que precisaram largar a faculdade porque foram ordenados a largar para se dedicar à obra à noite na igreja. Precisa estar na igreja. Então isso é um problema também, né? É um problema a gente ver pessoas que realmente não querem nada e outros que estão largando tudo para poder ficar dentro da igreja, fazendo somente a obra da igreja, esquecendo família, esquecendo trabalho, gente que sai do trabalho e depois vive buscando um ou outro para poder ter uma oferta, para poder se alimentar e sustentar a família. Então eu acho que é um problema realmente, não é, que está se refletindo na igreja. E essa é a minha primeira fala, porque eu acho que a gente tem muita coisa aí para falar. Se tem. A questão, inclusive, uma pergunta que vem a partir do que a senhora falou, é se isso é certo. Abandonar toda a família e deixar os cuidados da família e se dedicar apenas à causa da igreja. Será que está se dedicando à causa realmente da igreja ou do líder que quer obrigar aquela pessoa a ficar debaixo do jugo? Essa é uma questão que a gente vai falar também daqui a pouco, porque está entre nós também, nos dá muita alegria. Estreia aqui na mesa, vou tentar falar o nome da igreja, eu não falo francês, mas vou tentar. Entre nós está o pastor Júnior Damasceno, da Église Baptiste de Biarritz, na França. Falei certinho? Oui, bonjour. Caramba! Falei língua estranha agora aqui. Église Baptiste de Biarritz. Como é que pronuncia isso? Église Baptiste de Biarritz. Parece tão fácil assim quando ele fala. Oui. Olha isso. Bom dia, queridão. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado. Um prazer muito grande estar aqui. Então, eu sou pastor no sul da França. Trabalho com a Igreja Batista Francesa. Essa questão das pessoas não quererem fazer a obra, se esquivam de fazer a obra, também acontece lá, não? É um fenômeno nosso. A igreja francesa é extremamente pequena e minoritária, grande. A nossa igreja, nós somos 40 pessoas, temos 12 anos de existência. É uma igreja francesa. Eu creio que isso acontece no mundo todo, né? Mas o que é diferente, eu creio, do Brasil é que no Brasil a igreja brasileira tem determinadas expectativas que nós não temos na França. O ritmo de vida de uma igreja evangélica francesa, por ela ser muito pequena, é bem diferente, né? Nós temos um culto
por domingo que dura 1 hora. O culto dura apenas 1 hora. E se nós fizermos um culto mais longo, por exemplo, as pessoas não vão ficar, né? O almoço francês dura a tarde toda. Então, pessoal, existe uma série de a cultura é muito diferente da cultura brasileira, né? Eu cresci aqui no Brasil, né? No estado do Rio de Janeiro mesmo, em Cabo Frio, e eu sei que eu podia passar o domingo inteiro na igreja. Na França isso não acontece. Não existe cultos de noite na França. Não existe? Só pela manhã. Então, domingo tem 1 hora de culto. O pessoal vai para casa para almoçar e o almoço vai durar um tempão, e você não pode exigir que as pessoas passem mais do que esse tempo no domingo, por exemplo, né? Durante a semana é diferente. Então a expectativa cultural, a expectativa do povo é diferente, e nós nos adaptamos, nós precisamos, a igreja se adapta a isso. Gente, olha, é diferente, né mesmo? Sabe? Vai ser uma coisa pra gente discutir aqui sobre essa questão da diferença que as pessoas têm em determinados lugares do mundo, a dificuldade que algumas pessoas têm, embora quisessem muito ir, e a facilidade que outros lugares têm, e a dificuldade da pessoa querer sair de casa para ir. E tem essa questão, tem gente que quer muito fazer o trabalho, como já foi dito aqui, quer muito fazer o trabalho, mas não há possibilidade. Tem outras pessoas que querem muito não fazer o trabalho, mas há toda uma facilidade, mas se omite disso. Entre nós também está o pastor Valtair Afonso Miranda, da Primeira Igreja Batista em Neves. Muito bom dia, pastor, seja muito bem-vindo, queridão. Na tua igreja não tem ninguém que não queira fazer o trabalho, não, né? Tem. Sempre tá tem brincando, pastor? Sempre tem gente que foge pra lá e pra cá. Isso escorrega, né? Existe em tudo quanto é igreja. É o crente quiabo. Esse é igual bagre ensaboado. Conhece bagre ensaboado? Não, bagre já é escorregadio por natureza. Escorrega que é uma maravilha. Meu Jesus crente escorregadio, né? Não, o pior é que eles têm que a cabeça de bagre, né? Diga aí, pastorzão, como é que fica essa situação? Então, eu diria que eu acompanho a argumentação agora há pouco do pastor José, porque eu entendo que isso extrapola realmente o espaço da igreja. É mais inerente ao ser humano. A verdade é que a Bíblia olha para ele e entende que ele não é o que deveria ser por causa do pecado. E exatamente por causa do pecado, o ser humano, ele não conclui seus projetos, ele para no meio do caminho, ele tem medo de encarar desafios, né? Ele procrastina. Aquilo que ele poderia fazer hoje, ele entende, não, vou fazer depois, não faz. Então é comum encontrar pessoas já no final de sua vida dizendo, eu queria ter feito tantas coisas e não fiz, queria ter servido mais a Deus e não servi, queria ter praticado mais isso, vamos pensar em coisas práticas, né? Ele olha para trás e vê tantas oportunidades que ele abandonou, parou, interrompeu por causa de circunstâncias do dia a dia. Então a vida é assim. Então o ser humano é fraco demais, e nesse caso aqui eu atribuo esse processo que a nossa querida ouvinte mandou para nós por e-mail ao pecado humano, ao pecado mesmo. Então, nosso corpo é fraco, nós até queremos fazer, mas não conseguimos. Eu lembro de Paulo, quando ele trabalhava essa questão na carta aos Romanos, ele dizia, eu não faço o que eu quero, o que eu quero eu não faço. Então eu imagino que na cabeça dessa nossa ouvinte aqui, que nos mandou um e-mail, está a seguinte demanda: eu preciso participar mais, eu preciso adorar mais, eu preciso ser um crente melhor. Mas aí naquele dia ela não consegue, e no dia seguinte ela também não consegue, e no outro ela também não consegue, e a culpa, a frustração vai crescendo e se torna realmente muito grande. Então eu entendo que é fruto da fraqueza humana, isso que nós estamos lendo aqui nestes e-mails. Rotina. E vai matando, na verdade, o interesse que as pessoas têm quando vamos falar sobre essa questão de obra, falar sobre essa questão de louvor, falar sobre essa questão de fazer o que tem que ser feito na casa de Deus. Mas acho que a coisa fica tão igual que as pessoas acabam se esquecendo um pouco de que há uma obrigação inerente ao fato de você ser servo, de fazer alguma coisa. Por isso tem agora a nossa Marcela Bastos, que vai falar sobre a pesquisa. Vamos lá, Marcelita. Era esse, não é isso não, cara. Meu Jesus do céu, é pesquisa. Pesquisa 93. Você conta, a pessoa me chama de cabeção por causa dessas coisas, né, Marcela? Pois é, falo nada, só observo. Bom dia aos ouvintes, aos nossos queridos debatedores. A pesquisa de hoje é aquela da sinceridade. A gente está perguntando pro ouvinte. A gente não está perguntando se ele conhece. Tá. A gente está perguntando se ele é um crente domingueiro. Eita. Aquele que só vai para a igreja aos domingos. E agora ainda tem uma nova modalidade, né? Tem aqueles que vão aos domingos de ceia.
Domingo de ceia eles aparecem, tem. Como é que é? Crente agora está começando essa modalidade. Crente eucarístico. Exatamente. E engraçado aí que por telefone, 6% deles respondendo sinceramente disseram que são domingueiros sim. E no nosso site o número é maior. 33% deles, sinceramente, responderam que são crentes domingueiros, sim. Olha, isso eu ia perguntar pro Lucas Cruz qual é o tipo de crente que ele é, mas ele disse que vai estar fazendo faculdade, que não sei o quê, já inventou um montão de desculpa aqui atrás, nem perguntei ainda. Pois muito bem, voltamos aqui ao nosso assunto, gente. O pastor José escolheu o destaque, a gente discorreu um pouco sobre ele, vamos concluir agora e depois vamos passar pelos outros destaques. Meu caro pastor José, nos últimos tempos a gente nota, as pessoas estão se esquivando de fazer obra de Deus. A questão é que muita gente se esquiva, porque a Bíblia faz o seguinte: eu não vou fazer, porque se eu mostrar tudo que eu sei, o pastor só vai falar comigo, não vai falar com outras pessoas, parece que só tem eu para fazer isso. Acontece isso, pastor? Olha, o problema também o relacionamento do crente com a instituição, por exemplo, existe em alguns lugares uma mentalidade de religiosidade, de que você só é cristão no relacionamento com a religião, não leva isso para a sua vida prática, para o dia a dia. Então, para muita gente é assim. Aí o que acontece? O momento dela ser cristã é o momento que ela está dentro da igreja. Ali ela tem responsabilidade de ser cristã. Aí o que acontece? Aí algumas pessoas, por causa disso, elas têm uma dedicação excessiva à igreja. Elas, vamos dizer, a consciência delas pede que elas sejam cristãs e elas querem ser cristãs dentro da igreja. Claro que a instituição é culpada porque também não ensinou, não educou direito. Aí o que acontece? As pessoas chegam dentro da igreja, aí elas começam a se sentir sobrecarregadas. Aí ela quer fazer uma coisa, como tem outras que não querem, ela começa a ser sobrecarregada. E ela se sobrecarrega por quê? Porque ela tem um problema na consciência dela. Ela está querendo ser cristã. E ela não sabe ser cristã no trabalho, ela não sabe ser cristã na escola, ela não sabe ser cristã em outros aspectos. Ela só faz a obra de Deus se for em atividades eclesiásticas ou para-eclesiásticas. Exatamente. No dia a dia da vida dela, ela não sabe fazer a obra de Deus. Ela não sabe que ela ser uma boa aluna no colégio ou na faculdade é mostrar cristianismo. Ela não sabe que ela ser uma excelente vizinha é cristianismo, é viver a religião. Ela não sabe que ela ajudar as pessoas em qualquer lugar que tiver um necessitado, que ela ajudar, isso é ser cristão. Não sabe. Por quê? Porque no Brasil nós temos vamos dizer assim, uma doença, uma síndrome. Nós temos isso aí de eclesiofilia. Então, nós aprendemos a ser cristão só dentro da igreja, porque a igreja cobra de nós, cobra a nossa presença, a instituição quer a nossa presença, a instituição é exibicionista, ela quer mostrar que ela é aquecida, que ela é isso, que é aquilo, e acaba fazendo isso com as pessoas. Pastor, então, aí eu faço a doença uma pergunta é catalisada. Para o senhor continuar falando. Será que as nossas igrejas, os líderes, de uma forma geral, não todos, mas os líderes da igreja não incentivam isso? Ser crente na obra, ou seja, você precisa vir, você precisa estar ativo, você precisa trabalhar. Então a pessoa ela começa a ficar com aquela sensação de que ela não é crente porque ela não tem tempo para o Senhor. E aí parece que a ênfase é muito grande na obra de Deus e não no Deus da obra. Eu acho que também a liderança, de repente, né, não está ajudando as pessoas, não é? Existe muito isso. Porque talvez seja um pouco complicado eu pegar uma pessoa e eu ensinar, educar ela. Exato. Não é ensinar, eu educar a pessoa. Isso aí seria um processo que envolveria tanto a aquisição de conhecimentos, de informações que eu daria para essa pessoa, como também propiciar condições para que ela pratique, que ela exerça uma prática. E ela vai se modelando. E outra coisa, eu ir corrigindo ela, eu ter liberdade para ir corrigindo o tipo de cristianismo dela. Qual a nossa dificuldade? A nossa dificuldade é, em determinadas denominações, líderes preparados. O que nós teríamos que corrigir? Primeiro, nós teríamos que ter todos os líderes preparados. Depois, nós teríamos que colocar o líder no divã, porque tem muitos líderes enfermos. Exato. Estão enfermando as pessoas. Exato. Porque eles têm enfermidade. Exato. E eles estão passando isso para as pessoas. Eu acrescento apenas um elemento na fala dos colegas. É uma doutrina que para mim é muito cara, que é uma doutrina reformada, que tem como título o Sacerdócio Universal dos Crentes.
Essa doutrina diz que cada crente se relaciona diretamente com Deus. A relação é direta, sem intermediários. Nós não precisamos da instituição para nos relacionar com Deus. Eu acesso diretamente a Deus. Eu converso diretamente com Ele. Meu culto é sem intermediário. Minha adoração é sem intermediário. Exatamente, pastor. Só que eu acho que as pessoas, elas confundem um pouco essa comunhão, não é? Porque, na verdade, comunhão, o senhor que é um estudioso aí, né, do grego e do hebraico, no original, tanto no Novo Testamento quanto no Velho, significa estar unido, estar atado, estar aliançado. Não é isso? Correto, isso então, mesmo. Se eu tenho comunhão com Deus, eu estou aliançado, eu estou unido ao Senhor, eu estou comprometido com Ele, eu vou me alimentar e vou servir aonde eu estiver. É claro que eu preciso estar atento à minha igreja também, fazendo parte daquele corpo, né? Mas as pessoas acham, muitas vezes, como a gente pega algumas pessoas, achando que, de repente, se ela não trabalhar, ela não é crente. Se ela não trabalhar, ela não vai se encher de Deus. Enquanto ela esquece que o encher de Deus é o estudo da palavra em casa, ela orar, ela cantar os louvores dela em casa, sozinha. Por exemplo, o pessoal da dança, às vezes eu falo para ministério de dança, eu falo para eles, antes de vocês dançarem na igreja, porque você dança para o Senhor, você deve dançar na sua casa, para o Senhor, no seu quarto. Ah, mas eu não consigo. Eu falei assim, então você não dança para o Senhor, você dança para o povo. Tá entendendo? Por quê? Se não consegue, é porque não tem intimidade com Deus. A gente precisa de intimidade com Deus. A gente precisa amar mais essa frase popular, né? O Deus da obra do que a obra de Deus. Porque amando o Deus da obra, a gente vai servir e ter comunhão. Uma coisa que eu acho interessante é que eu descobri que a gente muda a língua, muda a cultura, mas a igreja geralmente é bem parecida, porque a igreja, apesar de ser uma igreja francesa, a igreja é composta de seres humanos. Os franceses não são diferentes nesse sentido dos brasileiros. E uma coisa que eu disse uma vez para uma pessoa que gostava de, por exemplo, numas orações que essa pessoa fazia na igreja, ela contava a vida dos outros e o que estava acontecendo. Eu falei, olha, só muda a momento da oração. Exato. Um dia eu confrontei essa pessoa e disse, quando você está trancado no seu quarto orando para Deus, você faz esse tipo de oração? Claro que não faz, porque a gente tem a tendência de querer aparecer, né? Isso acontece muito na igreja. E importa que eu diminua e que ele cresça. E eu creio que é o seguinte, se eu não estou disposto, se eu não sei dançar no meu quarto, como a pastora falou, se eu não sei fazer esse tipo de oração, que eu chamo de oração fofoca, dentro do meu quarto sozinho com Deus, é porque eu não deveria fazer em público também. Mas eu faço em público porque em público as pessoas estão ouvindo. É exatamente a razão pela qual eu estou fazendo. Tá dando uma indireta também, exato, né? Exato. E a gente uma flechada agora. Isso tudo é fruto da imaturidade, claro. Eu lembro que nós criamos também atividades que são mais importantes e outras que são menos importantes dentro da igreja. O crente está olhando e dizendo, aquela atividade ali, aquela é boa, aquela ali não é tão importante assim. E nesse caso, se ele não consegue fazer aquela importante, para ele não está fazendo. Mas eu penso naquele irmão, naquela irmã, por exemplo, que está impossibilitado de sair da sua casa porque está na cama. Isso. Ele não serve a Deus na cama? Ele não pode ler a Bíblia e interceder pela igreja inteira, o ministério da intercessão, um guerreiro espiritual deitado onde ele está? Ele tem que estar lá na igreja fazendo alguma atividade para aparecer, para estar fazendo a obra do Senhor. Então nós criamos atividades que são mais valorosas para Deus e outras que são menos, mas essas criações são nossas. Para Deus, o irmão que ora deitado na cama, porque ele não consegue se levantar, está atuando no reino como o irmão que lá na igreja está pregando domingo. Exatamente. Às vezes eu fico me questionando o exibicionismo nosso. Isso é verdade. É o gosto do holofote. Né? É o problema da velha natureza mesmo. E muitos líderes, ou muitas não líderes, as pessoas dentro da igreja doentes, né? Da alma. Não começou agora, né? Não. Foi um exemplo bíblico de dois que entraram no templo assim, né? É verdade. Um se elogiava o tempo inteiro. Eu sou bom, né? Eu não sou como ele. Não, que isso. Pastor Júnior, eu fiquei curioso com uma coisa aqui. Aqui no Brasil nós temos liberdade para tanta coisa. Lamentavelmente, alguns confundiram já essa liberdade com a libertinagem gospel. Faz o que quer e tá tudo certo, abre a igreja assim como se abrisse um botequim. E às vezes um botequim tem muito mais honra
do que esses buracos que abrem por aí afora, chamando de igreja, com pastores que não tem, que é difícil a gente imaginar que aquilo ali se torne um pastor. E quando eu digo aquilo ali do título, não é da pessoa. As pessoas fazem qualquer coisa. E aí, de repente, a gente descobre na mídia que um desses caras que se auto-intitula chama até de vice-deus às vezes, que não é possível. O cara acha tão mais importante do que Deus, que abre qualquer negócio e fala, Deus me mandou, olha aí. Peraí. Aí eu fico perguntando, será que isso é verdade mesmo? A questão que eu fico perguntando, meu caro pastor, essa obra, o que é essa obra de Deus que tantas pessoas querem fazer, mas não identificam isso? Por exemplo, alguns estão se chamando de levitas, mas não fazem ideia do que quer dizer isso. Se chamam de adoradores, mas não fazem ideia do que é isso. Se soubesse, não se porque eu faço uma pergunta para um levita: você costuma lavar o banheiro da tua igreja? Você passa um paninho lá para limpar? Atividade de levita, isso aí. É atividade para o levita. Mas tem gente que tá levitando demais por aí fora. Porque o ego tá tão inflado que é levita. Tá levitando, daqui a pouco chega na atmosfera e cai. Meu caro pastor Júnior, como é que é a sua igreja ela é voltada brasileira ou sua igreja francesa para pessoas francesas? Me explica. Nós trabalhamos com a igreja francesa. Eu e minha esposa estamos na França há quase 16 anos e nós só trabalhamos com a igreja francesa. Eu sou o único brasileiro da minha igreja. Meu Deus. Agora eu sou franco-brasileiro. Olha aí, os brasileiros são bem-vindos, mas nós trabalhamos com a convenção, com a Federação de Igrejas Batistas da França. Eu sou pastor batista francês e o nosso objetivo é alcançar a França, anunciar o evangelho na França, que é um país pós-cristão, né? A igreja evangélica na França é muitas das vezes considerada como seita. Mesmo? É taxada como seita. Então, nós não usamos o termo evangélico. O que é o predominante lá na França em termos de religião? O budismo, o islamismo, o catolicismo nominal, mas é um país laico, um país ateu, um país onde as pessoas não creem em Deus, a maior parte. O que nós usamos o termo protestante. Nossa igreja se chama Igreja Batista, Associação, em português seria Associação Batista Protestante, Igreja Protestante. O termo evangélico é muito, não é um termo útil. Não é usual lá. Se você utiliza o termo evangélico, eles tendem a pensar que você é uma seita. Então a gente tem uma série de cuidados. Eu estava conversando com um amigo hoje, falando que na França, por exemplo, você tem que ter muito cuidado em falar de dinheiro. Nós não falamos de dinheiro na nossa igreja. É tudo muito... nós não podemos, porque as pessoas ficam... assim com o olho, a pulga atrás da orelha se fala. Então, um cuidado muito grande. Se você pregar o evangelho, se você anunciar a Bíblia, se você dizer a Bíblia está dizendo isto, você não corre nenhum perigo, porque as pessoas vão dizer, mas isso não é politicamente correto. Fala, mas não sou eu quem disse, foi a Bíblia quem disse, é Jesus quem disse. Todo modismo, toda coisa que foge o termo que eu havia escolhido aqui é sobre o reino de Deus, que foge disso aí, tende a ser perigoso, a ser perigoso. Se você se refugia atrás da Bíblia, você é perseguido, claro, mas é perseguido porque você está se refugiando atrás da Bíblia. Agora, se você, um monte de modinhas, de coisas que são extraculturais, não funciona muito e você é taxado como seita. Então quer dizer que se um desses carinhas que eu falei aqui, que se discorda do pastor da igreja dele, sai funda uma igrejinha em qualquer lugar e se intitula pastor, quer dizer, se esse cara chegar lá, ele quebra a cara. Isso pode acontecer, mas, por exemplo, nesses anos na França, eu já fui convocado pela polícia para explicar como é a minha igreja, como ela funciona. Eu passei uma manhã inteira com a presidente da nossa associação. Toda igreja é uma associação na França, como uma associação de futebol, de canto, e nós temos que prestar conta diante da prefeitura da cidade, da polícia. Então a polícia pode te convidar e comparar você com uma outra igreja da região, perguntar se você tem comunhão com aquela igreja. Tudo é muito controlado, assim. A polícia alguém pode vir ao culto e assistir o culto para ver sobre o que você está falando, porque a igreja, eles creem que a igreja, ela tem, se ela prega a Bíblia, se ela fala de Deus, aquilo é o que ela existe para isso. Mas se você começa a falar de outras coisas que não tem nada a ver com e principalmente essa questão de dinheiro, do cara, do guru, essa coisa toda é muito complexa lá na França. A gente tem que ter um certo cuidado. Que coisa, hein, gente? Aí vem o destaque da pastora Nadiege com relação a essa, já que as pessoas não vão por causa de trabalho, faculdade, consequentemente o cansaço. Quer dizer, se você falar a respeito desse assunto na igreja, lá na França, por exemplo, se você reclamar que a pessoa não vai, então isso já virou um problema. Sobre
supremacia do Estado lá é grande, né? A gente não faz esse tipo de coisa. Não faz. Olha aí, Não gente. pode. Não, porque as pessoas não gostam muito de ser pressionadas, de serem... O que é interessante de ver como que o Espírito de Deus, não sei se você sabe, existe uma pessoa que se chama Espírito Santo de Deus, e que age em todo mundo, em todo o planeta, em toda a galáxia. Independente de nós. E o Espírito de Deus, nós temos tido experiências incríveis com pessoas que atuam realmente na igreja. Nós não colocamos nenhuma pressão. A única coisa que a gente faz é pregar o Evangelho e anunciar aquilo que está escrito na Bíblia. Nós temos muitos grupos de estudos, porque nós não temos templo igual vocês aqui no Brasil, né? Nós não temos condição, não temos dinheiro para ter. É difícil lá, pastor? Porque tudo é muito caro e a igreja é muito pobre, né? Nós somos uma igreja pobre. Então nós não temos templo. Mas tem igreja grande lá, alguma coisa assim nesse sentido? Evangélica? Não conheço. Não conhece? Não conheço. Nós alugamos uma sala e a maior parte das nossas reuniões acontece durante a semana nas casas das pessoas, ao torno de almoço, jantar, café, e nós praticamente estudamos o texto da Bíblia e as pessoas, o Espírito de Deus toca no coração das pessoas, as pessoas recebem o dom do ministério e atuam na igreja de uma forma sem que seja necessário fazer pressão, porque mesmo na cultura eles não gostam, franceses não gostam de ser pressionado, então se você pressiona é pior. Então aí vem essa questão que a gente estava falando desde o início, que muita gente às vezes não quer fazer, exatamente porque se sente pressionado. Foi o senhor que falou sobre isso, não foi? A pessoa se sente pressionado, então, aí, quer dizer, já que estão me obrigando a fazer, então não quero fazer, porque não pode ser sacrifício. Essa coisa de servir a Deus, e até no caso o destaque do pastor Júnior, o que a Bíblia quer dizer quando afirma que devemos colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar, para quem dentro da igreja? Meu caro pastor Valtair, como é que fica essa questão? Em primeiro lugar, para quem? Então, nós devemos, eu acho que nesse sentido, aí devemos pensar na atividade no contexto da igreja, de uma forma similar à minha atividade fora da igreja. É aquilo que o pastor José agora há pouco tinha dito, né? Então, pensando que a minha atividade na igreja não é tão distinta assim da minha atividade fora da igreja, porque eu sou servo do Senhor domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sou servo do Senhor todo dia. Então, 24 horas. É verdade. Então não tem por que eu separar aquele espaço cronológico apenas para ser servo, o resto da semana não sou servo, vivo a minha vida porca e distante dele. Está errado esse negócio. Então eu tenho que servir domingo e durante todos os dias da semana. Então a minha atividade que eu faço, a atividade que eu faço no domingo tem que ser similar em termos de adoração, em termos de propósito, em termos de perspectiva, à atividade que eu faço durante a semana, segunda, terça e quarta, né? Então aquilo que agora há pouco nós conversamos. A diferença está em que esse culto que eu presto normalmente aos domingos é numa igreja. Isto não é um problema. Então, a palavra nos orienta a nos reunirmos. E, inclusive, nos orienta a nos reunirmos com alguma frequência. E eu diria mais, Cid, eu diria o seguinte, que há aqui, então, duas perspectivas de culto. Há a perspectiva de culto individual, que deve ser a mesma domingo e qualquer outro dia, e a perspectiva de culto coletivo. Há um desejo especial manifestado na Escritura Sagrada de que os crentes se reúnam, 2 ou 3 no nome de Jesus, para celebrá-lo, né? Onde estiver 2 ou 3 em meu nome, eu ali estarei. Então há um desejo manifestado pelo texto bíblico de que os crentes se reúnam para adorar um com o outro. E esse culto é o culto coletivo. Então é preciso que eu me envolva tanto então no culto coletivo quanto no culto individual durante a semana. E sem separar, um é mais importante do que o outro. Com o mesmo afinco de ser. Exatamente. Sem dizer que esse do domingo é importante, o outro não é importante. Porque o do domingo todo mundo vê, o de segunda-feira ninguém vê, apenas o meu chefe. Esse eu faço sem ver. Então, é não separar os dois cultos para dizer que um é mais importante que o outro. Os dois cultos têm, para o crente, a mesma função, adoração. Mas o culto de domingo é para manifestar não apenas o meu serviço para Deus, mas a minha comunhão com o irmão. A minha intimidade com ele, a fraternidade. E o fato de que, se eu chamo a Deus de Pai, eu preciso chamá-lo de irmão também. Culto vertical isso e eu só conheço na igreja. Eu só conheço isso na igreja. Então, esse culto da igreja é especial por esse aspecto aí que eu distingui agora. Deixa eu colocar aqui algumas opiniões dos ouvintes, que eu estava esquecendo. Eu estou tão envolvido aqui e fascinado pelos depoimentos do pastor Júnior, que eu quero me distrair com os ouvintes aqui. Diz aqui alguns ouvintes, olha, a obra de Deus não está ligada ao templo, não.
A minha família não gostava de igreja, mas de jeito nenhum. Mas depois que nos convertemos, através do nosso testemunho em casa, do nosso serviço para os nossos parentes, eles passaram melhor a aceitar o evangelho. E eu e meu marido não vivemos o tempo todo enfiado na igreja, não, mas estamos sempre disponíveis a auxiliar os nossos irmãos e falar do amor de Deus, e isso tem feito a grande diferença. Outro ouvinte diz assim: as pessoas têm mesmo que se desligar de coisas materiais e buscar as coisas espirituais. Nós estamos aqui só de passagem, quer dizer, são dois conflitantes, uma coisa meio conflitante aqui. Nós estamos aqui só de passagem, tudo vai ficar por aí. Estão buscando o agora, esquecendo que a salvação é para sempre. Fala, pastora Nadiele. Isso é uma verdade. Alguns estão buscando agora e pensam só realmente em dinheiro e etc. Mas eu acho que a gente percebe aqui nessa colocação e também nessa carta que as pessoas acham que buscar o reino de Deus é estar na igreja. Já repararam? Tá vendo? Como foi colocado aí agora? Então, eu vou buscar o reino de Deus e todas as outras coisas me serão acrescentadas. Então, eu vou para a igreja, porque na igreja está ali o reino de Deus. O reino de Deus, você quando busca o reino de Deus, significa que você precisa fazer aquilo que o Senhor deseja que você faça. Vá e pregue a palavra, vá e dê testemunho. Por exemplo, Lucas 12, 35 diz assim: estejam prontos para servir, conservem acesas as suas candeias. Como é que eu vou servir se eu que sou a candeia, ou seja, o templo do Espírito Santo dentro de mim, eu não estou colocando o óleo, a ação do próprio Espírito Santo de Deus, não estou alimentando essa luz de Jesus dentro de mim para que eu possa testemunhar lá fora, no meu trabalho, na minha escola, na minha casa, como foi colocado aqui, ganhando os da casa, não é? Então a pessoa acha que servir, buscar o reino de Deus é estar dentro da igreja segunda, terça, quarta, quinta e sexta e até, quem sabe, dormindo lá. Tem uma pessoa que diz assim, não é, há um equívoco. Eu adoro a igreja, eu vou na segunda, às vezes eu vou na terça, quarta também, todos os domingos, eu sempre busco ao Senhor. Mas, ok, é ótimo, que bom, ela tem esse tempo, é isso que eu ia falar agora, ela tem esse tempo, maravilha, mas quem não tem o tempo, as pessoas que têm esse tempo não pode cobrar daqueles que não têm o tempo para buscar 4, 5 vezes para ir à igreja. Agora, buscar o Senhor, ela só na igreja, em casa. Ela fica na televisão o tempo todo, ela fica, por exemplo, nos filmes, fica na internet e ela vai para a igreja porque ali... Gente, nós temos que ter cuidado com isso. Por isso que eu falei que eu acho que os nossos líderes precisam orientar o povo da igreja. E eu agradeço a Deus pelo meu pastor Remy. Meu pastor Remy tem tido esse cuidado. Meus amados, façam seu culto em casa. E ele o tempo todo fica se preocupando das pessoas não entrarem dentro da igreja, ficar dentro da igreja, esquecer a família, esquecer a vida pessoal com Deus. E a gente tem esse problema, infelizmente. A gente vai para por exemplo, Ministério de Louvor. Como é bom, né? Tocar instrumento, aí vai para a igreja, ensaia, toca, e às vezes não ensaia, reúne em casa e fazem aquelas improvisações, é muito bom, e fica ali, às vezes ficam até 15 horas por semana no instrumento. Aí eu pergunto para eles: quanto tempo vocês passaram juntos lendo a Bíblia ou separados, lendo a palavra e orando? Eu vou mais além. Olha! No momento do culto, enquanto tá rolando o louvor, tá lá fazendo a obra do Senhor, mas na hora da mensagem vai todo mundo para fora. Vai todo mundo embora. Ou então, como eu já vi, e me desculpe, às vezes... te digo, hein? Vai pra cantina. Quando o pastor me libera, quando eu vou às igrejas dar essas palestras, né? E o pastor fala assim: amada, o púlpito é seu, fica à vontade, se precisar puxar a orelha, puxa. Então eu fico à vontade. Mas às vezes, por exemplo, já estive pregando, ou já vi pastores pregando, e de repente o cara que tocou lá, que se diz levita, né? Tá levitando. Ou ministro, né? Tá ministrando para ele mesmo. Porque ministro é aquele que serve oficialmente diante de Deus, ou seja, da igreja. Ele tá, enquanto tá pregando, ele tá lá sentado. Não deixaram sair, então ele tá sentado. Mas ele tá lá com o instrumentinho dele, dedilhando. Ele tá nem aí. Ele tá lá dedilhando o instrumentinho dele. Eu paro. Perguntar o que falou. Uma coisa interessante que eu acho é o deserto, a ideia de deserto. Eu creio que um privilégio que nós temos. Eu fui missionário no Sahel, no Senegal, na África, e uma coisa que eu percebi é que eu saí do Brasil, passei 2 anos antes de chegar
lá, estudando francês e inglês, e que de uma hora para outra eu me encontrava num vilarejo sem eletricidade, sem a internet não existia, né? Sem eletricidade, sem nada, sozinho, aprendendo a língua do povo, e ali eu tinha que ser igreja. Isso. E tinha que praticar o meu culto com Deus. E aí a coisa começou a ficar difícil, quando você não está envolvido com o som, com a música, com tudo isso. Eu creio que é um privilégio muito grande que Deus nos dá. Eu tenho muitos amigos que trabalham em lugares assim, no meio do mato, lá no Amazonas, e lá é você e Deus só. E é lá que a sua vida cristã vai ser colocada em prática também. Infelizmente, todo mundo não pode viver no deserto, né? Mas o deserto ajuda. Chegar bem perto, já está morrendo. O deserto ajuda, porque foi lá que eu no início da década de 90, que eu percebi que muitas das coisas que eu cria que eram concretas na minha vida, de uma hora para outra elas perderam sentido, porque eu estava completamente nu diante de Deus, eu e Deus sozinho, eu morava sozinho, não era casado na época, num vilarejo, e eu percebia que eu não tinha mais vontade de dizer glória a Deus, nem falar em línguas, entendeu? Perdi naquele fim de mundo. E lá eu encontrei um outro sentido para a minha vida cristã, porque eu percebi que eu posso ser cristão mesmo se eu não tiver tudo isso que eu tinha aqui no Brasil, porque Cristo foi comigo lá. Ele andava comigo lá no vilarejo onde eu andava. Não tinha nenhum cristão, né, quando eu cheguei lá naquele local. Né? E eu creio que um tempo de deserto, às vezes Deus nos conduz, não literalmente, mas nos conduz também a um tempo de deserto. Eu tenho colegas aqui no Brasil que passam por desertos, que ficam um tempo fora, longe do ministério, mas eu creio que esse tempo é necessário para que a gente possa entender que a nossa vida cristã não deve depender se eu sou levita, se eu sou aquilo, se eu sou aquilo. Exato. Depende inteiramente de Jesus Cristo e da minha comunhão com Ele. Eu lembro de uma experiência do meu primeiro ano de teologia. Não foi o primeiro, foi o segundo. Eu ainda era seminarista. E o pastor que me orientava naquela época, ele me chamou para trabalhar, mas ele disse: olha, você vai trabalhar fora da igreja, não aqui dentro da igreja. E foi uma experiência também muito complicada, porque crescendo dentro da igreja, nessa experiência agora há pouco narrada pelos colegas, vivendo a prática de instrumentos e tudo que o culto de nossa igreja oferece, ele diz, vai para fora. E mandou abrir um espaço de culto, de pregação, em cima de um morro, ali em Jacarepaguá. Não tinha nada lá. Em cima do morro, inclusive, não tinha nem casa. E naquele lugar, levando o violão, debaixo de uma árvore, eu aos domingos tocava. E quem se aproximava eram as crianças, né? Então, tocava, as crianças se aproximavam. E a celebração era ali, debaixo da árvore, com o violão e criancinhas em volta. Aí depois o trabalho se desenvolve, a gente consegue alugar uma casa e das criancinhas chegamos até os pais das crianças. Mas a experiência de tocar debaixo de árvore e não ter bateria, não ter nada, não ter piano, não ter nada, não ter acompanhamento, não ter regência, não ter nada, aquilo realmente foi muito marcante para quebrar realmente essa estrutura de costume, de prática que eu acho que é preciso então separar, gente. Acho que é preciso separar que nós estamos viciados naquilo que o pastor José chamou agora há pouco. Como é o nome que você deu, pastor? Igreja... Eclesiofilia. Eclesiofilia, eu não conhecia esse termo. Esse termo também gostei. É bacana. Nasceu agora. Estamos inventando palavras no debate. Nós amamos não a igreja, pastor, amamos a instituição. Nós amamos a instituição demais. Somos igual aos fariseus, né? É verdade, tão amantes da instituição que não conseguimos viver fora dela. É aquela coisa, se eu não for na igreja pelo menos domingo, vai que Deus me castigue. Olha, de domingo, é isso? Mais a instituição do que a própria família e mais a instituição do que o próprio Deus. Porque se não ama a Deus, como é que vai amar a família e a instituição? Veja, pastor, por isso que eu sempre digo que a pessoa só começa a crescer espiritualmente quando ele tem uma decepção com a instituição. Ele tem uma decepção com a instituição, aí muitos dizem, estou desviado. Não, Deus começou a trabalhar em você. A pessoa acha que está desviado porque está decepcionado com a instituição. Não, é o momento que Deus começou a trabalhar. Deus tira a instituição que é mediadora para ver se ele olha para Deus, se ele se apega a Deus. E a pessoa interpreta diferente. Eu conheço tanta gente com esse problema, aí depois conversou comigo, aí depois no tempo eu perguntei, descobri que eu tô virando crente. Eu falei, então tá bom. Olha, então tem um ouvinte concordando com o senhor aqui, ó. Porque tem um ouvinte dizendo o seguinte aqui: eu acho que estamos vivendo um tempo de apostasia. E isso acontece na minha igreja. As pessoas só comparecem mesmo aos domingos, e isso quando aparecem. Elas vão mais aos cultos de libertação e aqueles de causas impossíveis. O único domingo que
O que, Marcela? O domingo que está na igreja é o domingo de Santa Ceia, só vai na Santa Ceia. Mas também não examina-se, pois, a si mesmo e como aí, o povo quer mesmo é Deus em casa à disposição o tempo inteiro e um pastor 24 horas por dia só para cuidar daquela pessoa. É isso que o senhor está falando, dessa questão das pessoas que ficam lá preocupadas ou não ficam nem um pouquinho preocupadas com coisa alguma. Como é que é isso, pastor? Na outra igreja tem gente assim, pastor, que quer a sua assistência 24 horas por dia, chamado crente 6 horas, conhece? 6 horas por mim. Não é nem 6 horas não, crente 6 horas. 6 horas por mim, por favor. 6 horas. É isso lá, bacana isso. Nós temos isso, nós só temos esse tipo de problema, esse tipo de crente, porque isso não é algo que brota assim. A sociedade tem as suas disfunções, mas acontece que só brota esse tipo de crente porque existe os líderes enfermos com as suas disfunções. Então, o que vai acontecer? Imediata, surgem os crentes também disfuncionais. Então, qual seria a solução? Como nós iríamos resolver? Nós teríamos que, vamos dizer assim, curar os líderes, para que os crentes fossem curados. Antes de começar, eu acho, pastor, qualquer coisa na igreja, qualquer linha, ministério, né, ou departamento, dependendo da igreja, eu acho que esses líderes precisavam realmente serem tratados primeiro, porque às vezes a gente faz aquele organograma, vamos ter isso, vamos ter aquilo, agora quem que a gente vai botar aqui? Aí bota, aqui, tá faltando aqui, não, vamos chamar fulano, tem mais tempo, aí bota aqui, bota ali, bota aqui, mas nenhum líder aquele que está encabeçando aquela coordenação de ministério, preparado para nada. E muitas vezes líderes doentes que estão ali. Eu não estou falando do líder pastor, estou falando daqueles que se colocam naquele organograma, às vezes baixo ali, da liderança do pastor. Então, eu acho que nós precisamos, como pastores da igreja, que tem essa visão, pegar essas pessoas que, de repente, Deus direcionou, como Jesus fez, né, para escolher os apóstolos, passou uma noite inteira orando para saber quem poderia ser apóstolo. E, às vezes, a gente não escolhe, ou às vezes a gente não ora. No dia seguinte, eu vou chamar fulano, porque fulano toca lá um chá com pão, né, no violão, vou chamar para poder liderar o ministério de adoração da igreja. Não conhece isso, pastor Júnior? Pastor Júnior ficou meio... Chá com pão, não conhece. Aquele estilo assim, o pessoal pergunta chá com pão, chá com pão, chá com pão. É só isso, nada. Olha você não conhecia, pastor Júnior não conhecia também. Eu dou um desconto ao pastor Júnior. Eu só dou desconto ao pastor Júnior, porque ele está vivendo lá fora faz tempo, esse tema eu não conheço. Mas isso pastor, peraí, pastor. Entre as pessoas. Mas entendeu? Porque as pessoas não preparam o líder. Não tecnicamente, no caso, aí eu não estou falando disso, mas como líder, também na palavra, com vida. Então, querem já uma igreja cheia de atividades, então vão botar as pessoas para liderar essas atividades e não preparam essas pessoas, entendeu? Eu acho que é um grande problema. Uma coisa que é muito interessante, olha, tem gente que realmente não vai aos cultos durante a semana por causa do trabalho. Mas tem gente que tem tempo de sobra, tem tempo disponível e não vai à igreja. E na igreja existem 2 grupos, os envolvidos e os comprometidos. Quem compromete tem sustentabilidade. Aquele que só se envolve é como a árvore com poucas e fracas raízes. Eu já coloco de outra forma. Vamos imaginar aqui, por exemplo, vamos fazer uma salada. Existe lá o alface, existe lá o pepino, existe lá a beterraba, a rúcula. Não existe. Pode faltar? Não, isso aí está envolvido mesmo na salada, está envolvido e faz parte, está envolvido ali. Agora tem gente que gosta de colocar ovo cozido. Aí não combina. Aí o ovo está comprometido se estiver perto, o ovo está comprometido. Então vai ter que fazer parte, querendo ou não. Tem essas pessoas aqui, os envolvidos que estão lá dentro para fazer o trabalho. Agora tem pessoas que se comprometem para fazer o trabalho, mas na verdade ele se compromete só para que todo mundo veja. Mas na hora do vamos ver, ele corre. Mas aí não seria isso? Aquele que se diz que está comprometido, mas não se compromete, ele não se envolve. Ele só está envolvido. Ele só está envolvido. Você vê que na verdade o termo deveria ser esse. O envolvido, que é aquela parte essencial. Porque só se compromete, desculpa, Cid, aquele que tem aliança com Deus. Pois é, entendeu? Mas aí inverteram as coisas. Mas só inverteram, porque na verdade o verde tem que ser a salada, porque o verde é saudável. É o politicamente correto da salada. Mas o ovo também tem proteínas. Ele não tinha que fazer parte da salada, mas ele estava perto, alguém inventou. O mestre Cuca inventou, vamos colocar o ovo cozido, cortado em fatiazinhas, para ficar mais interessante. Quer dizer, o que é envolvido, que é a parte essencial, já virou um produto meio que supérfluo lá, então não vamos fazer, vamos colocar só o ovo.
o ovo ficou comprometido sem querer. Mas se não tiver azeite francês na salada, minha gente. É um francês? Eu pensei que era um outro azeite, né? Português? Da França. O francês é o melhor? Mas com certeza, mais caro também. É uma unção diferenciada. O azeite do Espírito Santo. Eu lembro que da palavra de Jesus, dizendo que alguém disse que ia e não foi. O outro disse que foi. É isso que eu tô não dizendo. ia e foi. Eu tava tentando lembrar do texto. Eu tava tentando lembrar do enquanto falava, eu tava tentando lembrar do texto. Então falou que não ia. Gênesis e Apocalipse. Tem entre uma capa e outra, eu tenho certeza que tá. Deixa eu me trazer uma outra reflexão. Claro. Meu destaque aqui. Meu destaque, se eu posso falar dele agora. Pode, vamos lá. É o seguinte: frequentar a igreja apenas aos domingos pode afetar a minha comunhão com Deus. Veja que a expressão frequentar a igreja apenas aos domingos pode afetar a minha comunhão com Deus. Na pergunta aparece então implícita a questão: não pode ser só domingo, tem que ser domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e daí em diante, todo dia. Mas eu lembro que na época de Jesus, esse fariseu estava lá todo dia, não apenas todo dia, mas vários momentos do dia. Eram 4 vezes por dia, 9 horas da manhã, meio-dia, 15 horas. Esse cara estava lá todo o tempo. Esse fariseu que se relacionava com Deus por meio da instituição. Esse fariseu que só aceitava o relacionamento com Deus por meio da instituição. Aí vem um profeta, vem alguém de fora, ele não aceita, ele rejeita. Jesus vem, não por meio do templo, ele rejeita Jesus. E o que esse cara faz, Cid? Ele mata Jesus. Por quê? Porque só é possível relacionar-se com Deus por meio do templo. Então o que está acontecendo hoje é a mesma falta de compreensão de como é que nós nos relacionamos com Deus, só por meio da instituição. É verdade. A lógica dos fariseus é a lógica que está aparecendo aqui em alguns crentes nesse momento. Você acha que a gente corre o risco de começar a sacrificar nos montes de novo? Seria o templo de Salomão já foi erguido. Olha só, daqui a pouquinho, um pouquinho. Já conta levar bois e vacas lá também para cortar lá? Vamos começar a mandar carneiro para lá. É mesmo? Tô preocupado com esse negócio, tô me sentindo comprometido agora. É sério. Gente, olha, a obra de Deus, às vezes a pessoa acha que eu só posso fazer obra de Deus se eu tiver um título para isso. Por exemplo, tem gente que acha que só vai poder atuar no louvor se gravar um CD. Deus está preocupado com o CD de alguém, meu caro pastor? Isso é terrível. Olha, isso é a mercantilização do evangelho. Isso... nós não temos só essa... Não digo nem das pessoas que já gravaram, que estão cantando, que já estão em história. Estou dizendo daquela pessoa que não canta nada, mas acha que não, Deus me deu uma promessa de que eu tenho que gravar um CD. Olha, CD faz parte de algum tipo de promessa de Deus? Não, a pessoa acha que só está cumprindo, exercendo o ministério se fizer isso. Ao passo que aquele que está trancado dentro do quarto fala com Deus, Deus ouve, não, mais se do que aquele a pessoa fora. só cantar, pode cantar bonito como for, mas só cantar não adianta nada. Tem que gravar. Para dizer que tem um ministério, verdade. Tem que gravar. Existem algumas pessoas, sim. A gente sabe que alguns que têm o CD realmente têm um ministério que prega a palavra. Alguns que não têm fazem da mesma forma. Mas muitas vezes as instituições aceitam aqueles que têm um CD gravado. Sim. Se não tiver, então não serve. Um CD gravado, mas o outro não tem, canta muito bem, prega muito bem, ou faz alguma coisa muito bem, mas não tem CD. Ou então não tem, o cara é pregador, prega eximiamente a palavra, mas não tem o título de conferencista internacional. Exato. Amém. Você sabe o que eu ouvi esses dias que me chocou? Quanto cobra para vir? Nada. A igreja fique à vontade. Simplesmente depois, como não cobra nada, então não deve servir. E foi para um que cobrava, e muito bem, para poder pregar. O barato sai tão caro às vezes, gente. Você, infelizmente, em algumas instituições está sendo avaliada ou avaliado por quanto você cobra. Se você não cobra, você não tem valor. É mesmo? Meu então amado, fique apavorado. Tem que tem que falar que cobra. Tem que falar que cobra. Não pode ser baixo. Ok, se você quiser entrar no mesmo esquema. Entendi. Se você quiser ficar no esquema do Senhor, o Senhor abre a porta que o Senhor quiser, direciona para onde o Senhor quiser. Oferta que o Senhor quiser mandar. Entendeu? Então o Senhor vai. E outra coisa. Mas não tem CD? Não só prega se tiver CD. Não dá. Eu já vendi tudo e não consegui refazer de novo, pastora. Então não tem. Entendeu? Então, infelizmente, algumas instituições, não são todas, graças a Deus. Olha aí. Agem dessa maneira, valorizam o homem por aquilo que ele cobra, e aí, mas ele cobra, mas é porque ele tem condições de cobrar, ele pode cobrar. E chega lá e fala cada baboseira. Olha, cada abobrinha. Mas a abóbora estragada, né? Cobrou. Cobrou e todo mundo tem que estar lá. E detalhe, cobrou, a igreja pagou caro, 6 mil,
por aí para cima, pastor. E aí todos são obrigados a ir à igreja. Se não for, agora, tem se gabinete. não cobrar, olha, se vocês não puderem ir, não tem problema. Ah, se não puder ir, não tem problema? Olha, Cid, é uma coisa que às vezes a gente tem esses contatos assim. O inimigo. Eu vou lá para França agora. Vou para França. Pastor, muito acontece difícil. isso lá, pastor? Não, o mundo evangélico... Se chamasse de alguém daqui para lá, vamos trazer uma pessoa lá para trazer uma palavra? Pode ir até, mas vai ter que pagar passagem, porque a gente não tem dinheiro para dar para... Mas eu creio o seguinte, Deus é o único que pode fazer a sua obra. A obra de Deus é feita por Deus. É Deus quem faz a obra. Os homens são instrumentos. Nós não podemos convencer ninguém do pecado, da justiça e do juízo. Só o Espírito de Deus pode. Então eu creio o seguinte, quando a obra que permanece é aquela que Deus faz através de nós. Se não for Deus fazendo através de nós, não permanece. É por isso que tem muita gente apostatando da fé, porque tem muita gente fazendo a obra em nome do homem. E a gente sabe, Pedro diz que a glória do homem é como a flor do campo. Ela seca e desaparece. A única glória que permanece é aquela de Jesus. A única obra que é aceita por Jesus é a obra de Jesus feita através de nós. Isso é graça. E nós não fazemos nada demais. Nada. A gente abre a gente só faz o que ele já mandou fazer. A gente não está criando nada. A gente está inventando formas de adoração, mas na verdade, até o que a gente inventa já estava com ele. Exato. A gente não tem nada. Nós somos servos inúteis, na verdade, né? A gente, na verdade, precisa ter a vida de Deus, né? Como diz aí a palavra Zoé no grego, no meu camarada aqui, meu pastor amado, né? Ter a vida de Deus dentro de nós pra gente pregar a vida de Deus. Você não tem graça, senão a gente não tá falando. Se eu não tenho a vida de Deus dentro de mim, se eu não vivo a vida que Deus gostaria que eu vivesse dentro de mim, com a ação do Espírito Santo dentro da minha vida, como que eu saio para pregar aquilo que eu não vivo? A gente só dá o que a gente tem, né? Que a gente receber. Melhor. Então, você tem só uma casca e começa a tirar os pedaços da casca, uma hora vai aparecer o que você é. Gente, queria que vocês infelizmente já estamos a 3 minutos só de terminar o debate. Que pena. Acaba rapidinho. Queria que vocês dessem uma palavra. Vocês dessem uma palavra para essa nossa ouvinte. O que ela deve fazer, qual deve ser a preocupação dela, já que ela tem notado, ela não diz que ela está vivendo a situação, mas ela tem notado. Quando a gente para observar, e a gente literalmente faz isso, a gente para observar, a gente já começa a fazer parte do problema. Porque a gente parou para observar o que outros não estão fazendo e a gente parou de fazer aquilo que a gente deveria fazer para parar para observar quem não está fazendo nada. Qual o conselho que vocês dão para essa nossa ouvinte? Ela é para se preocupar com isso ou para continuar fazendo o trabalho dela? Pastor José. Olha, é o seguinte, ela tem que saber por que ela está preocupada. Qual a motivação da preocupação? Agora, continuar fazendo o trabalho de Deus da seguinte maneira: ela é instrumento e aonde ela estiver, é ali que Deus vai fazer a obra. Então Deus determina o que nós somos e o que fazemos, a nossa vida está entregue a Deus, e aonde nós estivermos, nós estamos ali para mostrar Deus através de nós. Esta é a obra de Deus. Eu diria para minha querida ouvinte nesse momento que você é o templo do Espírito Santo. Amém. A igreja é o corpo de Cristo. Não se esqueça disso. Então entenda que está na sua casa, ele pode adorar o Senhor. Então não transforme o domingo numa atividade institucional apenas. Não seja como os fariseus da época de Jesus. Então é preciso estar com os irmãos para que você mantenha a sua fé acesa, lembrando da imagem, da brasa no braseiro. É preciso estar com os irmãos, mas o seu culto a Deus pode ser feito em qualquer lugar. Pastor Júnior. Eu creio que buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça é buscar a Deus, é buscar conhecer a Deus. Eu digo sempre lá na França que Deus não dá pérolas aos porcos. A graça e a paz é multiplicada no pleno conhecimento de Deus. Então eu diria para essa irmã que ela continue buscando e conhecendo a Deus. E quando a gente recebe de Deus, a gente tem para distribuir para os outros também. E não ir para a igreja pensando só em receber, mas nós estamos indo para dar também. Amém. Pastor Nadiege. Eu fico com essas palavras e ainda acrescento aquilo que eu passei a fazer, né? Deixar de me preocupar com as pessoas e se preocupar mais com aquilo que eu posso fazer na igreja ou fora da igreja. E também tomei uma outra decisão que eu tenho feito, orar todos os dias pelos líderes das igrejas, pastores, missionários, evangelistas, pelas igrejas de uma forma em geral, para que Deus possa continuar movendo apesar do homem. Amém. Ela está aqui, ó.
Pesquisa 93. A doce voz de Marcela Bastos, de volta falando sobre a nossa pesquisa. Diga lá, Marcela. Pois é, por telefone diminuiu 1%, 5% dos nossos ouvintes afirmam que são crentes domingueiros, mas pelo nosso site subiu, passou a ser a maioria, 66% deles também afirmam que são crentes domingueiros. Meu Deus do céu, o culto durante a semana tá meio devagar, hein? Gente, boa, é o seguinte, meu sobrenome é Desânimo. Jesus. Que é a doença do século. Hã? Que é a doença do século. Achei que era o estresse. Não. Depressão. Depressão. Meu sobrenome é Desânimo. Eu não aguento mais o fiasco que é a minha vida sentimental. Eu tô sempre na plateia, assistindo as minhas amigas se casarem, terem filhos, construírem uma família linda, enquanto eu estou sempre sozinha. Apesar de buscar andar certo com Deus, eu não sou alienada não, viu? Eu trabalho, estudo, faço parte de ministérios na minha igreja, mas parece que eu estou encantada. E piora, quando eu vejo gente que anda errado, apronta e tudo, e no final ainda consegue formar uma família. Como viver sob o peso de ter uma vida sentimental fracassada? Porque é tão difícil esperar a pessoa certa, gente. O que posso fazer para que a minha espera seja menos dolorosa? E diante de tudo isso, como não escolher errado? Esse e outros assuntos é para amanhã, gente. Calma, não precisa se apressar. Isso é para amanhã. Isso é para amanhã. A partir das 11 horas da manhã, mais uma edição do nosso Debate 93. Meu caro pastor Júnior, que honra tê-lo aqui. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Obrigado mesmo. Obrigado. Pastor Nadiege, obrigado pela sua presença, bênção. É um prazer estar aqui com vocês. Eu quero deixar um recadinho aqui para os adoradores de plantão. Nós vamos ter no dia 9, Igreja Presbiteriana de Trindade, a Escola de Profetas Adoradores, ou seja, adoradores que falam e pregam a palavra de Deus aonde estiverem, né? Principalmente aqueles que trabalham no Ministério de Louvor, Ministério de Dança, coristas. Então nós vamos ter ali no dia 9, na Igreja Presbiteriana, de 9 às 17 da tarde. Você querendo mais informação, pode acessar lá o Face Projeto Edificando Adoradores. E nós vamos estar dando a informação ali completa. Maravilha. Fala, pastor Júnior. Eu gostaria de deixar um recado. Eu estou no Brasil para lançar o primeiro ato da minha septologia. É uma história contada em 7 livros, que se chama As Crônicas de Dubiá. E, aliás, amanhã nós vamos estar na Igreja Batista Barão da Taquara, na Praça Seca. E no dia 18, às 18 horas, na Livraria Travessa, no Barra Shopping, lançando o primeiro ato da nossa trilogia. São 600 páginas para você ler, uma história fictícia num mundo criado lá na França, e boa leitura. Deixa eu só agradecer a Deus pela oportunidade do meu neto estar aqui comigo hoje, né? Ele mora fora. Cadê o neto? Tá ali, o pequenininho ali, ó. Cresceu, já tá com 10 anos. Quase o meu tamanho. Ter interrompido, né? Bacana, legal. Neto desse tamanho já, mas uma menina. 10 anos. Uma menina, o povo é apressado, você vê, né? Pastor, volta aí, obrigado pela presença, amigão. Deus abençoe. Eu quero agradecer a oportunidade e mando um abraço para minha esposa Elisete, meus filhos Rafael, Caroline, e para a minha igreja, Igreja Batista de Neves. Eu amo Elisete, amo muito. A Igreja Batista de Neves. E eu aproveito para fazer 2 convites. Um convite é para que neste culto de quinta-feira, nesta quinta-feira, quem estiver por perto ali em São Gonçalo, perto de Neves, para vir cultuar e celebrar conosco. Eu vou trazer a mensagem de estudo bíblico na quinta-feira às 19h30. E no sábado, também às 19h30, a nossa igreja celebra com um culto jovem. A juventude da região, adolescentes da região, chega até ali a Igreja Batista de Neves, ali pertinho do Carrefour, para celebrar e adorar o nosso Deus. Maravilha. Meu caro pastor José Derivaldo, obrigado pela presença, queridão. Deus abençoe. Obrigado, meus irmãos. Bom abraço para minha esposa que está me ouvindo e para o meu vizinho, o irmão Emílio também. Que Deus abençoe maravilhosamente os nossos ouvintes. Amém. Eu queria pedir hoje ao nosso estreante à mesa, meu querido pastor Júnior, que por favor nos leve a Deus de oração. A gente encerra o debate agora. Já tem Rosane Félix aqui com o Pediu Tocou. E na oração, pastor, a gente queria que o senhor incluísse, por favor, o netinho Felipe, o netinho da Ana Maria, lá do Joca, em São Gonçalo, o Felipe da Silva Guerra. Ele está fazendo aniversário hoje, mas está internado, muito doente, está muito doentinho ele. Os seus pais também estão muito doentes lá em Santa Catarina, a família toda precisa de oração, já que o sistema de saúde da família está bem difícil lá para eles lá. Pastor, por gentileza. Tem que ligar o microfone do pastor, senão não flui. Obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá. Obrigado pela igreja brasileira que tem crescido, que ela possa crescer no conhecimento da verdade, no conhecimento do Senhor.
Obrigado pela vida do Felipe da Silva, que o Senhor ama. Eu sei que o Senhor está ali com ele naquele hospital, abençoando também a família. O Senhor é um Deus de graça, um Deus que cura, um Deus que restaura. Obrigado porque pelas pisaduras do Senhor nós fomos sarados. Que o Senhor possa sarar a vida do Felipe e abençoe essa igreja, toda essa igreja do Brasil, todas as pessoas que estão nos ouvindo, que elas sejam tocadas pela graça do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.